Boa tarde. Nós somos alunos do curso de Engenharia de Produção e foi proposto pelo nosso professor da matéria de Mecânica do Corpo Rígido que nós, de alguma maneira, compartilhássemos conhecimento. Então, dentre os temas, o conteúdo da disciplina de Mecânica do Corpo Rígido, nós escolhemos tratar de centro de massa, Mas primeiro vamos descobrir o que é o centro de massa. O centro de massa de um sistema é o ponto que se concentra toda a estática e dinâmica de translação do movimento. Existem várias grandezas que estão uniformemente distribuídas em torno do ponto denominado centro de massa. Temos como exemplo a posição do centro de massa, a velocidade do centro de massa, a força resultante e o impulso linear resultante. A localização do centro de massa se caracteriza pelo ponto de apoio que equilibra o peso do corpo. No próximo bloco, nós teremos a explicação das figuras geométricas e seus centros de massa. Bom, agora eu vou explicar para vocês, sobre a realização do centro de massa de figuras notáveis, tá? Lembrando que aqui a gente está trabalhando com um plano. Então a gente vai ter somente duas componentes, a componente Y e a componente X, tá? Esse primeiro caso do retângulo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o centro de massa localizado exatamente no centro dele, porque ele é um corpo extremamente simétrico, Ele é um corpo extremamente simétrico. Então, se a gente traçar as duas diagonais dele, exatamente no cruzamento das duas diagonais do retângulo, a gente vai ter o centro de massa. Tá? Isso falando apenas na parte, digamos assim, ilustrativa. Na parte matemática, a gente vai ter o quê? A gente vai pegar o comprimento dele, esse comprimento vai dividir por 2, a gente vai ter essa componente, e esse comprimento a gente divide por 2 e vai ter essa componente aqui. Tá? No caso, a componente X e a componente Y do centro de massa do retângulo. Nesse caso vai ser só duas componentes, porque, como eu falei, a gente está trabalhando no plano. Se a gente estiver trabalhando com volume, a gente vai ter 3 componentes, mas aí nesse caso dificulta um pouco, e aqui a gente vai falar apenas da parte mais simples. Tá? Essa regra também vale para o quadrado. É a mesma regra, o centro de massa dele o lado de... Pensa que o lado do quadrado o quadrado tem todos os lados iguais, então dividir esse por 2, é o mesmo resultado que ele aqui, vai ser aqui, então simples, tá? A próxima figura é um triângulo, tá? No triângulo, a gente tem vários tipos de triângulo, A gente tem, num triângulo, que a gente tenha os dois lados diferentes, esses dois lados diferentes, os catetos, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o comprimento do cateto e dividir por 3, e o comprimento desse cateto e dividir por 3, sempre, tá? No caso de um triângulo isósceles, que ele tem dois lados iguais, esses dois catetos são iguais, o centro de massa dele, no caso vai ser exatamente no meio, vai ser exatamente o meio desse comprimento, da hipotenusa, e a componente, aí depende do sistema de eixo que você estiver trabalhando, mas essa componente aqui, que a gente pode chamar, suponhamos, Y, essa componente, aí sim a gente divide essa altura, a altura do triângulo por 3, a gente vai ter a componente Y do triângulo isósceles, tá? Mas aí depende do tipo de triângulo. Mas a regra, de certa forma, não muda. E aqui a gente vai trabalhar, mostrar para vocês, a gente vai trabalhar com o quarto de círculo. O quarto de círculo é o que? Seria mais um quarto de circunferência. Então, a gente vai ter que, a gente vai pegar o raio da circunferência, multiplicar por 4 e dividir por 3π. No caso de ter uma meia circunferência, que seria meio círculo, a gente pega somente a componente, no caso, digamos assim, Y, porque como a gente vai ter uma outra parte, essa massa, essa componente e a outra componente que teria aqui, ela anularia a que tem aqui, e isso daqui vai para zero, ela vai se localizar exatamente aqui nesse centro. Tá? E no caso da circunferência inteira, o centro de massa é exatamente o centro da circunferência, porque ela, como cria uma simetria,
a quantidade de massa que eu tenho aqui eu vou ter desse lado, então elas se anulam, né? E nesse sentido também, então se anula então o centro de circunferência. Bom, agora vamos resolver um exercício, né? Um exercício que a gente tem no nosso livro texto, tá? É o seguinte, uma composição de figuras. A gente tem essa figura aqui, né? Que a gente está querendo achar o centro de massa dela. A gente tem um retângulo, uma circunferência e um triângulo, né? Para calculação de massa, a gente pode fazer de N formas, tá? A gente pode considerar aqui exatamente como eu falei agora, né? Um triângulo, uma circunferência e um retângulo. Pode cortar no meio, fazer dois triângulos, fazer dois retângulos, fazer um retângulo com dois triângulos, fazer um triângulo com dois retângulos. Tanto faz, o resultado tem que ser o mesmo, tá? Eu vou considerar somente os três, né? O triângulo, o retângulo e a circunferência, porque talvez seja mais rápido e direto, tá? Então, eu também acrescentei uma leve informação relacionada ao enunciado, que é a espessura, tá? Mas a espessura vocês vão ver que no final é apenas um pequeno detalhe, tá? Agora vamos à resolução. A resolução do centro de massa, conforme aqui eu dividi, vai ser o centro de massa do triângulo mais o centro de massa do retângulo menos o centro de massa da circunferência, né, do círculo. E aqui a gente vai ter o seguinte, a componente x do centro de massa vai ser um x parcial, que eu chamei de x til. Esse x seria a distância do centro de massa da figura até o eixo y, tá? Porque aqui as distâncias nesse caso elas vão contar em relação ao eixo x, que querendo não aqui, ó, por exemplo, a distância do centro de massa desse triângulo está 4 metros em relação ao eixo y, então as distâncias vão se contar em relação ao eixo x, porque querendo não é o que a gente quer, eixo x, tá? E aqui vai ser a área da figura, né? Isso se repete nas outras, tá? A distância do retângulo até o eixo y, a distância da circunferência até o y, tá? E aqui vamos começar. A distância do centro de massa desse triângulo é 4. Porque como a gente está trabalhando com um triângulo que ele é bem simétrico, o centro de massa dele nesse sentido, no sentido do eixo x, é exatamente na metade da base dele, tá? Que é como a base dele tem 8, o centro de massa dele está aqui, ó. Tá ok? Faz vezes a área dele, né? 6, que é a altura, vezes 8 dividido por 2. Aí a gente acha aqui 96 e tem que lembrar sempre de somar a massa da área embaixo, tá? A massa da área não, desculpa, a área embaixo da figura que a gente estava calculando. E aqui eu fiz do retângulo, né? O centro de massa de um retângulo está exatamente a metade, né? Esse lado dividido por 2 e esse lado dividido por 2. Coincidentemente também deu 4, porque metade de 8, aqui tem aqui embaixo, também é 4, tá? Então esse ponto seria mais ou menos o centro de massa em relação ao y é 4. 4 vezes a área, soma-se a área do retângulo embaixo. Como aqui a gente tem um furo, digamos assim, né? Essa circunferência é um furo, a gente se torna algo negativo, como se estivesse tirando, né? Esse efeito acontece na hora das contas e a gente faz a distância do centro de massa da circunferência. E o centro de massa da circunferência é exatamente o centro da circunferência, tá? Que é aqui, ó, tá? E coincidentemente também deu 4, tá? Em relação ao eixo y. Vezes a área, e aqui embaixo eu também tiro a área, porque é uma área negativa, digamos assim. Fazendo todas as contas, a gente vai achar aproximadamente 4, e realmente tem que ser 4, afinal, a distância do centro de massa de cada figura que a gente tem aqui, em relação ao y, é 4. Todas elas estão acima do 4, então 4 vai ser a componente x, ok? A componente y, a gente vai ter algumas diferenças, tá? A gente vai achar distância em relação ao eixo x, tá? Vai ser a componente y. Então, a gente vai fazer o seguinte, o centro de massa de um triângulo, tá ok? Em relação
ao x, a gente vai achar o seguinte: a gente vai pegar esse lado, que é a altura dele, vai dividir por 3, foi mais ou menos o que eu fiz, achei esse centro aqui, dividir por 3, e multiplicar pela área normal, tá? É que nem as figuras notáveis que nem a gente explicou anteriormente, tá? E somar a área dele embaixo. Aqui a gente vai ter uma pequena diferença, que é o quê? A coordenada do centro de massa do retângulo em relação ao eixo x, ela está negativa, é uma distância negativa, então a gente coloca negativo mesmo. E isso é muito comum errar, tanto que eu mesmo errei aqui, certo? Porque é muito comum, fica muito automático a gente colocar mais, achando que a área é positiva.